Certo, estamos de volta agora valendo. No Mídia Lab o som vai rolar. Estamos transmitindo mais um episódio do Prisma Podcast. Com isso, nós vamos conversar com duas professoras. Elas são professoras convidadas. A professora Shang Wan, do Museu Nacional dos Povos Indígenas, e a professora doutora Michele Calil, da UFRJ, mas que também já foi professora da Universidade Federal do Acre. Boa tarde, professora Shang Wan. Eu começo contigo, dando as boas-vindas, dizendo para você se sentir em casa. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Dá o teu boa tarde inicial e depois a gente vai conhecer mais sobre a professora Shang Wan. Boa tarde, muito prazer de estar aqui, de conhecer a UFAC, um belíssimo trabalho que vocês estão fazendo aqui, né, com essa licenciatura indígena, conhecendo aí os alunos, os professores, gostando muito. E assim, a convite da Michele, integrando a equipe desse projeto, para dar o pontapé inicial nesse projeto com muitas boas perspectivas. E a Michele, que está aqui do seu lado, a Michele pode até ser da UFRJ hoje, mas ela tem o pé na UFAC, né, Michele? Com certeza, Mauro. Tenho muitas saudades da época que eu fiquei aqui como professora, né? Então, eu trabalhei na UFAC entre os anos de 2019 e 2023 e eu voltei para o Rio. Fiquei com muita saudade da família e eu estava com um bebê pequeno, então eu precisei voltar para o meu estado. Mas eu tenho muitas saudades e mantenho contato com os colegas. E agora a gente está retomando esse projeto que foi pensado ainda na época que eu estava aqui na UFAC, é um projeto para a preservação e revitalização das línguas indígenas. Michele, conta pra gente então um pouco de como foi que a concepção desse projeto. Que projeto é esse? Aí quando você vai para a UFRR, que inicialmente você vai para a Universidade Federal Rural, né, do Rio de Janeiro. Sim. Aí eu lembro que a universidade, aqui a UFAC, autorizou um projeto ir para lá porque você mudava de instituição e depois na sequência você mudou para a UFRJ. Foi. E aí conta como foi a concepção desse projeto e como que a Shang entra na sua vida. Me conta aí. Eu já conheço a Shang há muito tempo, porque ela é a esposa do meu orientador, o professor Marcos Mai. Então, eu conheço a Shang desde a época do mestrado, da mesma época que eu conheço o Marcos. Mas a gente nunca tinha trabalhado junto, porque a princípio eu estava só trabalhando com psicolinguística, então eu não trabalhava ainda com línguas indígenas. Mas a gente se encontrava todas as vezes que ela ia na UFRJ ou nos eventos. Então, esse projeto... Então segura aí para eu saber um pouco mais da Shang, conhecer mais ela, Tá bom. juntamente com a nossa audiência, aí a gente volta a falar do projeto, tá bom? Combinado. Shang, você é uma professora aposentada do estado do Rio de Janeiro e agora presta consultoria para o Museu dos Povos Indígenas, né? Que pela legislação ainda, as leis lá anteriores ainda chama de Museu do Índio, algumas questões. Me conta como é que é essa tua transição para esse momento de virar de professora aposentada para consultora hoje. Não, eu estou assim, trabalhando no Museu do Índio desde 2010, os projetos de documentação, de pesquisa e documentação de línguas e culturas indígenas, e com vários subprojetos, né, de línguas e culturas. Então, uma experiência que eu tenho da área de documentação, né, bastante. Então, por isso que eu vim colaborar com o projeto da Michele, tá? E eu lembro também, vale lembrar que eu também participei antes de um evento aqui da universidade que foi o mestrado... TCC, defesa de TCC. TCC, defesa de TCC Da Francisca Nuquini. Da Francisca Nuquini. Ah, você esteve aqui participando? Não, foi EAD. foi Fez remota. remota. A banca foi híbrida. Então já não sabia naquela época que um dia eu ia vir conhecer pessoalmente, né? E foi assim.
E aí, você gostou da impressão que esteve ao chegar aqui? Porque a gente está distante, né? Nós estamos no Gostei extremo ocidental do Brasil. Sim, gostei muito, gostei muito. Assim, esse campus aqui é muito bom, como eu dizia, né? E estar aqui justamente no período da, da fase módulo presencial da licenciatura indígena, né? Conhecendo os alunos, os professores nesse trabalho, né? Um belíssimo trabalho. E estou gostando de tudo que eu estou vendo. Tá. Daqui a pouco eu vou voltar para perguntar para ti como o Museu Nacional dos Povos Indígenas atua hoje, tá? Para essa documentação que é produzida não se perca, apenas fique como arquivo morto, mas que possa circular, que as pessoas possam ter acesso. Então vai refletir sobre isso, que eu agora volto para a Michele, quando ela retorna para o Rio de Janeiro, vai lá para o FRJ, né, agora que é a atual instituição dela, e aí continua tocando o projeto. Está sendo difícil, Michele, tocar o projeto ou como é que está? Sim, porque eu estou à distância, né, Mauro? Então, realmente o projeto ficou parado bastante tempo por conta da distância e as trocas de universidades, né? Então, como você explicou, eu saí da UFAC para a Rural do Rio de Janeiro e aí depois abri o concurso para a UFRJ e eu mudei de novo. Então, ficou um pouco bagunçado nesse intervalo de tempo. Então, eu não consegui retomar o projeto. E aí, eu consegui uma prorrogação junto ao CNPq, que é um projeto financiado pelo CNPq, na chamada Universal. E a equipe que estava comigo desde o início são os professores da UFRJ e o professor Marcos Maia, que estuda línguas indígenas há muitos anos na UFRJ. Na época, a Xang não estava inserida no projeto, né? E aí, esse ano, eu consegui no ano passado, no final do ano passado, eu consegui uma prorrogação do projeto e aí a gente tem mais até maio desse ano para finalizar. Porém, eu vou pedir mais uma prorrogação e a gente espera que consiga para a gente finalizar, né? Então, a nossa visita aqui foi mais para apresentar o projeto para os discentes, né, do curso de licenciatura indígena e ter essa conversa com a equipe da UFAC, né, a equipe docente da UFAC. E a Xang, ela entra no projeto nessa etapa, né, para dar esse suporte da documentação linguística, porque a princípio no projeto não estava previsto que a gente iria fazer documentação linguística, eu ia fazer só a descrição linguística. E aí, com o passar do tempo, eu aprendi que descrição linguística e documentação linguística se retroalimentam, então elas caminham juntas. Então, não tem como fazer descrição linguística sem fazer documentação e vice-versa. E aí, a Xang tem muitos anos de experiência em documentação linguística, com os Carajá, em Tocantins, na Ilha do Bananal, ela e o Marcos Maia. Então, o Marcos Maia, no momento, está dando aula, ele não pôde vir. E aí, então, ele convida a Xang para vir. E aí, é por isso que ela está aqui hoje. Estamos aqui no Media Lab, no Prisma Podcast. Nós estamos conversando com essas duas professoras que estão no campo da pesquisa, da investigação, estão aqui na região do Juruá, contribuindo para a pesquisa no nosso país. E aí eu volto para a Xang para ouvir dela dessa relação que se dá entre museu, né? Como que a questão da documentação não fica apenas como um arquivo morto, mas que seja um patrimônio vivo, que as pessoas tenham acesso e que a gente conheça, divulgar e para conhecer. Sim, então, todo o trabalho de pesquisa e documentação, né, deve gerar produtos que sejam de interesse para os povos indígenas. A gente tem essa preocupação de documentar as línguas indígenas, porque muitas línguas indígenas estão em uma situação de vulnerabilidade, né, muito grande, algumas com quase beirando a extinção, com últimos falantes sendo 2 ou 3 velhinhos das aldeias, né, tem muitas situações. É uma diversidade muito grande no Brasil, existem populações já bem grandes que estão com as suas línguas e suas culturas preservadas e existem populações menores que estão
suas línguas, né? Que os jovens não estão mais falando a língua. Tenho certeza que aqui no Acre tem algumas situações nesse perfil. Então, todo o trabalho que a gente faz deve ser revertido para a preservação e o fortalecimento dessas línguas. E a gente percebe que os próprios membros desses grupos indígenas percebem isso, né? Então, nosso trabalho é sempre bem-vindo por causa disso, que eles percebem que o que a gente faz ajuda a preservar essas línguas nas aldeias. A gente produz, por exemplo, vídeos, né? Produz publicações, livros didáticos, livros para leitura, para didáticos, e produzimos também para o conhecimento da sociedade de fora também, procuramos dar uma visibilidade para essas populações, né? Então, lá no museu, nós já fizemos muitas exposições, né? Exposições os próprios Carajá, Machacali, com os Axanicas já fizemos também. E a ideia é sempre essa, ajudar a promover a visibilidade dessas populações e ajudar a fortalecer suas culturas e suas línguas. Michele, você quando estava aqui na UFAC, acompanhou a implementação do curso de licenciatura indígena, nós já tivemos 2 turmas, né, já no ano passado, e agora estamos com outras turmas em processo de formação. Nós temos aqui os Nuquinis, temos os Uianauas, temos os Axanicas, mas lá no Marechal Tamaturgo, aqui próximo na BR, nós temos os Catuquinas, né? Enfim, o nosso estado do Acre é muito rico com os nossos povos originários. Nessa versão do curso agora, que está em andamento, nós temos algumas etnias fazendo parte, não estão todas ainda do estado, infelizmente, mas tem algumas. Como é que está sendo a recepção deles com vocês que estão nesse projeto tão importante para fortalecimento e enriquecimento da cultura deles? A recepção foi muito positiva. Em todas as turmas que nós passamos, os discentes ficaram muito interessados no projeto, sobretudo na questão dos dicionários multimídia online. Então, esse também é um dos motivos da Shang estar aqui, porque ela trabalhou diretamente com as pessoas que produziram esses dicionários. Então, a gente mostrou para os alunos os dicionários que têm sido feitos, né? São dicionários multimídia, porque eles têm material, conteúdo visual e de áudio, né? E são dicionários online, significa que qualquer pessoa pode aprender a língua. Isso dá uma preservação bastante constante, né, para a língua. E são dicionários como se fossem sempre abertos a atualizações, né? Então, realmente é um diferencial bem grande para a preservação da cultura e das línguas indígenas, e a Shang, ela esteve diretamente envolvida na plataforma Japim, depois ela pode até comentar mais a respeito. Então, a recepção foi bastante positiva, a gente conseguiu contactar inicialmente os discentes que têm interesse em fazer parte do projeto, já trocamos contatos, já fizemos uma entrevista inicial para checar questões de internet e tudo nas aldeias, para que esse trabalho continue depois que eles voltem para casa. Certo. Nós estamos aqui nos estúdios no estúdio do Media Lab, né? O Laboratório de Mídias Digitais da UFAC. Estamos aqui conversando com essas 2 convidadas, a professora Michele e a professora Shang, que estão nesse contexto de investigação aqui na região. É importante, né, Shang, saber que os nossos povos indígenas, eles precisam se apossar dessas tecnologias para produzir a sua maneira, né? Nesse contexto, como é que
você vai trazer uma oficina sobre introdução à lexicografia, né? Que eles vão ter acesso a essas tecnologias e vão poder produzir os seus dicionários. Eu queria saber o que é que significa produzir um dicionário multimídia hoje, produzido por eles, né? Com eles, para eles, acho que é assim, né? Com eles e para eles. Sim. Essa oficina é muito introdutória, o tempo é curto, é mesmo uma amostragem do trabalho que é feito, que é um trabalho de grande fôlego, né? Para construir um dicionário que tenha assim, uma boa representatividade da língua. Então é só um iniciozinho e para ver estudar mesmo, né? O que é a lexicografia, né? O que é o dicionário e como que a gente pode construir um dicionário. Então e o dicionário multimídia, né? Diferente dos dicionários que a gente conhece tradicionalmente, né? Esse dicionário multimídia vai ter um elemento muito importante que não existe nos dicionários tradicionais, que são os arquivos sonoros, né? Então ele é um levantamento de um corpus do léxico da língua, né? Que a gente faz com os áudios, como é pronunciada a palavra, né? Então é também uma ferramenta que pode servir não só para a população indígena aprender o português, como os brasileiros aprenderem as línguas indígenas, né? com esse material multimídia, né? E também as imagens, né? Podem ser desenhos ou podem ser fotografias e podem ser até pequenos vídeos breves, né? Vídeos que podem ser incorporados aos verbetes, são os verbetes multimídia. Aí vocês pensaram numa oficina para acontecer no Projeto Rondon, né, Michele? Fala um pouco da ideia, como é que é? A ideia foi da Xang. Foi, né? Então fala, Xang. Um impulso assim de entusiasmo, né? A gente apresentou, fez uma breve apresentação da plataforma Japim, que é a plataforma que hospeda nossos dicionários. Como é o nome? Japing? Japim. Japim. Ah, é o pássaro? Porque é um pássaro que imita os outros pássaros, né? Muito bem. Então ele é considerado como um pássaro poliglota, né? Então, Sabia que eu sou da zona rural, né? Eu sou da zona rural. E onde eu nasci no Paraná do Pentecoste, tinha uma árvore bem grande, tinha um monte de cabras, que eles gostam de ficar fazendo ninho próximos das cabras. E eles imitam as galinhas, imitam tudo, né? Imita porco, imita boi. E eles... E tem um rio aqui próximo chamado Japim. Então, quando você falou, eu lembrei aqui. É a nossa plataforma Japim, desenvolvida nesse contexto desse projeto, que foi um projeto que resultou de um acordo técnico internacional entre o Museu do Índio e a Unesco, né? Então, nós tivemos os grupos de pesquisa sempre encabeçados por linguistas e também com os pesquisadores indígenas em capacitação, com o trabalho já vão aprendendo sobre transcrição, sobre a descrição da língua, né? E então a nossa plataforma Japim tem umas 12 línguas indígenas já. E o interessante desses dicionários é que eles são dicionários vivos, né? Não é um trabalho, nunca é um trabalho acabado. É um trabalho assim sempre em curso, né? E pode sempre novas entradas podem ser trazidas, novas contribuições, e aí é um dicionário que pode estar sempre sendo enriquecido cada vez mais pelos próprios membros das comunidades. Certo. Muito bonito. Gostei do nome do projeto. É o
Japim é um pássaro que está na bandeira do município onde eu nasci, que é Manso Lima. Tá? É o símbolo de Manso Lima, o Japim. É aqui próximo, é o município mais extremo ocidental do país, é o município de Manso Lima, aqui no Acre. Michele, como é que o seu projeto traz a psicolinguística experimental para a Amazônia? Como que conhecer sobre o processamento da linguagem pode ser importante para manter as línguas indígenas mais vivas? Então, Mauro, a psicolinguística, ela tem se debruçado, né, sobre o processamento da linguagem humana há algum tempo, mas sempre com línguas ocidentais, as línguas europeias, né? Então, a gente tem uma visão distorcida de como funciona o processamento, porque muitas línguas foram excluídas por muitos anos das pesquisas linguísticas, inclusive da psicolinguística. Então, o professor Marcos Maia, ele sempre enfatiza a importância da gente trazer as línguas indígenas para o cenário das pesquisas, porque elas revelam diferenças, né, do processamento humano. Então, a gente consegue entender melhor como funciona a mente humana quando a gente estuda o processamento da linguagem. E se a gente só estudar o processamento da linguagem de línguas europeias, a gente só vai estudar a mente europeia. Muito bem. Então, a gente precisa trazer mais pesquisas em línguas indígenas, sobretudo no Brasil, né? Que é o país que tem aqui na Amazônia, especialmente, é a região em que mais nós encontramos línguas indígenas. Sobretudo no nosso contexto, né? Aqui no Acre. Nós temos um programa aqui na universidade, um programa de pós-graduação aqui na universidade, um programa de pós-graduação e mestrado em ensino. Não é um programa completo ainda, que não tem doutorado, mas só mestrado. Em ensino de linguagens e humanidades. Eu vejo muita necessidade de a gente se voltar um pouco para compreender as línguas dos nossos povos originários, certo? E esse seu projeto dá esse pontapé, né? Se junta a outros projetos, a outras pesquisas em andamento na instituição, como, por exemplo, o mestrado o programa de pós-graduação em letras de Rio Branco, que tem turmas específicas, né, para formar, compreender as linguagens dos povos indígenas. Então, eu vejo assim, o seu projeto de suma importância, inclusive para subsidiar pesquisas futuras, né, aqui na região. Mauro, a gente não só quer entender a linguagem, as línguas, né, indígenas, mas também a gente quer revitalizar. A gente quer investir em material didático, porque o dicionário ele pode ser uma ferramenta dentro de sala de aula, né? E a gente pensa em trazer esses textos orais para que a aula de língua materna na escola indígena não seja aquela tradicional, em que as crianças apenas copiam e traduzem. A gente quer que se pareça mais com o ensino comunicativo, da abordagem comunicativa, né? Como acontece no ensino de segunda língua, né? Em outras línguas. Então, a gente está pensando em fazer essa descrição, essa documentação e transformar esse material em produção didática para conseguir ajudar as comunidades a manter a língua revitalizada e preservada. Tá certo. Agora aqui no Acre são exatamente, deixa eu colocar aqui meu óculos para eu ver, 14 horas e 47 minutos. Nós estamos ao vivo no canal do CEL e PEPEL. CEL é como carinhosamente nós chamamos o Centro de Educação e Letras. Esse centro que aglutina os cursos de inglês, português, licenciatura indígena, pedagogia e espanhol, também o mestrado em ensino. Nesse canal a nossa audiência pode acompanhar essa conversa que é interessante com a Michele e a Chang, que estão falando sobre lexicografia, oficina de lexicografia para os povos indígenas, estão falando de projetos sobre processamento de linguagem, que é importante, né, Michele, entender sobre a psicolinguística e o processamento, né, da linguagem. Acho que eu fiz um resumo aqui rápido, de acordo com como eu entendi. Bem, quais são os próximos passos, Michele? Aí eu devolvo para ti os próximos passos da pesquisa aqui na região, nesse projeto tão importante. Então, a gente contactou as pessoas que estão interessadas, né,
em participar da equipe técnica, que são os discentes, né, do curso de licenciatura indígena aqui do Campus Floresta. E agora nós vamos pedir autorização para as comunidades deles, né, as lideranças indígenas. E aí a gente já sabe mais ou menos quais são as aldeias, né, que têm interesse, mas a gente ainda precisa do aval, né, da liderança. E aí depois que houver essa autorização da liderança, né, e aí a ideia é que a gente consiga coletar dados, mais dados, né, e aí analisar esses dados, né, e conseguir fazer publicações, né, de material didático, especialmente para material didático pedagógico, para serem usados nas escolas, né. Então, a gente não está buscando ganhar dinheiro com esses dados, são todos materiais sem fins comerciais, né, isso é importante deixar claro, que a gente está aqui justamente para ajudar as comunidades a preservar e revitalizar a língua e a cultura. Então, a gente sabe que tem línguas como o Hantiacuim, que está bem preservado em algumas aldeias, mas tem línguas como o Nuquini, por exemplo, que em alguns casos o Iauanauá, que ainda precisa de um projeto, de um apoio, e a escola indígena ela entra, né, como um papel fundamental para conseguir reverter ou minimizar esse processo, né, de ameaça do português. Daí essa parceria importante entre a psicolinguística, a linguística aplicada e a museologia, né, que é importante para também compreender e levar para o público, né, ter acesso. Com certeza. Chang, qual é a sua mensagem final aqui para a gente concluir, para uma reflexão aqui sobre o futuro das línguas originárias no Brasil? Vale lembrar que nós estamos em plena década das línguas indígenas, instituído pela Unesco, né? A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência Educação, Cultura e Ciência, né? E, então nós estamos uma chamada mundial sobre a situação de vulnerabilidade das línguas minoritárias. E então a Unesco lançou esse chamado em 2022, foi o primeiro ano, né? Então nós temos aí essa década para chamada para que os governos, as universidades, as academias se mobilizem com ações que estejam voltadas para esse objetivo de fortalecer e impedir essa queda vertiginosa que se tem observado de perdas de línguas, né? Muitas línguas têm sido extintas, nem tanto os povos, né? Eu lembrei que os povos indígenas nas últimas décadas têm visto assim, um crescimento de sua população, mas as línguas indígenas estão numa curva descendente, né? Então, nesse sentido que todas as ações que se voltem para a preservação das línguas indígenas são importantes. É isso. Muito obrigado, Michele. Foi um prazer tê-la vocês aqui, recebê-las. Finaliza, traz uma mensagem agora de agradecimento, começando ali pelo CNPq, que eu sei que é importante agradecer, porque é uma agência de fomento e sem eles a gente não faz pesquisa de peso nesse país, né? A sua instituição, que é o UFRJ, e a minha, que é a UFAC. Isso, então, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. O Mauro já tinha me convidado há um tempão, mas eu só consegui vir agora. Então, estou bem feliz de estar aqui com o Mauro, nesse podcast, né? Tá visitando a minha casa, que é a UFAC, que nunca vai deixar de ser minha casa. E agradecer aos professores do curso de licenciatura indígena, principalmente o professor Valderi, que é o coordenador do curso, que desde o começo, quando eu fiz o primeiro contato com ele, ele se mostrou bem receptivo
a nossa chegada e deu todo o apoio para nós aqui, e os professores também, que nós estamos em época de aula e às vezes a gente acaba atrapalhando, toma o tempo da aula, né? Eu sou professora, eu sei como que é, né? Às vezes você está no meio de uma explicação. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos os professores e os discentes também, que nos receberam tão bem, e agradecer a Chang por ter topado essa empreitada aqui comigo. Chang, foi um prazer conhecê-la. Eu agora abro para você fazer as suas considerações finais, agradecendo também o Museu Nacional dos Povos Indígenas, onde você atua hoje como consultora, né? E está ligada diretamente. Então, só agradecimento, né, pela oportunidade, pelo convite da Michele, a oportunidade de conhecer esse campus avançado, né, campus Floresta da UFAC. E, como eu disse, nesse momento em que está acontecendo a fase presencial da licenciatura indígena, e espero que esse projeto dê bons frutos, né, para os alunos e para as populações. Só agradecer mesmo a acolhida pelos professores, né, pela Simone, né, você também, né, todos me senti muito bem recebida. Muito obrigada. É isso aí. Então, nós finalizamos por aqui mais um episódio do Prisma Podcast. Esse material está sendo ao vivo transmitido pelo YouTube, mas vai ficar on demand no nosso canal do Céu e Pepel. Em nome do Centro de Educação e Letras do Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, eu sou o professor Mauro Shoa, encerro mais essa transmissão. Boa tarde. Tá bom? Foi ótimo.